dia, boa tarde, boa noite para todas aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo. Tá? Esse aqui é o canal Engenharia e Perspectiva, tá? Que a gente tem a proposta, então, de discutir questões da engenharia com engenheiros, empresários, professores, né? Esse canal ele tem o patrocínio da empresa NEP Consultoria e tem o apoio dos sindicatos engenheiros do Estado de São Paulo. Tá? Hoje nós temos uma pessoa duplamente especial aqui, primeiro para uma engenheira, né? E também a professora Liede, né, Penucci, ela não só é uma grande engenheira, né, é também uma professora da Universidade de São Paulo, mas também que ela quebrou vários paradigmas aí, entre eles, né, o fato, esse ano, para quem não sabe, a Escola Politécnica está fazendo 130 anos de história, e ela foi a primeira diretora, né, a primeira mulher a ocupar a direção da Escola Politécnica, né? Só esse fato é digno de uma nota, eu acho que é bastante fundamental, tá? Bom, ela é engenheira civil, formada pela Escola Politécnica da USP, tá? Ela foi chefe do Departamento de Engenharia de Transportes, tá? Posteriormente, ela foi vice-diretora da Escola Politécnica, depois diretora da Escola Politécnica, tá? Ela é membro do Conselho Diretor do Conselho Superior da FAPESP e, atualmente, ela é diretora-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, tá? Então, tem um currículo amplo, vários outros cargos que ela ocupa, vários outros conselhos, né? Aí eu aconselho as pessoas a procurarem aí, porque também vai tomar bastante tempo, eu não queria tomar esse tempo da professora, que é bastante ocupada, que teve essa gentileza de nos atender, tá? Eu gostaria de agradecer a professora Liede pela atenção, pela disponibilidade de tempo, tá? E, como de praxe aqui, no primeiro momento, a gente deixa completamente à vontade para as pessoas que participam aqui do nosso canal, para falarem um pouco sobre sua carreira, né? Seus obstáculos, suas realizações, suas dificuldades, e gostaria de deixar a professora à vontade, por favor, a palavra é toda sua, professora. Obrigada, Renato, por esse convite. É uma honra estar aqui para falar com vocês. E esse convite para mim é muito honroso, porque é uma oportunidade da gente discutir vários assuntos que me são muito caros, né? Que é a participação das mulheres nas atividades da engenharia, né? As questões de liderança também, porque não é só a participação das mulheres, né, na atividade da engenharia, mas também em cargos de liderança. E é uma oportunidade de a gente discutir sobre formação, sobre a engenharia do futuro, tantas coisas para falar, né? A gente vai fazendo algumas escolhas, então é uma grande oportunidade. Muito obrigada pelo convite e aqui cumprimento a todos. O que me atrai na engenharia, né? Então, assim, eu gosto de citar que eu percebi que queria fazer engenharia ainda muito jovem, né? Já estava no colégio, que se chamava na época, porque a gente começou a ter física e eu tive dificuldades de entender a física, minhas colegas também, e 5 mulheres contratamos um professor que era um politécnico, ele, na verdade, estava fazendo engenharia mecânica na Poli, e aí ele explicou, e eu achei aquilo tão simples e tão óbvio. Eu falei, eu quero fazer o que ele faz, que é fazer engenharia. Depois eu fui entender que eu tinha essa vocação e essa vontade desde criança. Eu era apaixonada por carrinhos e não por bonecas. E assim, tive muita sorte de nascer numa família que nunca teve preconceito sobre isso, sempre me presentearam com carrinhos e nunca me impediram de eu poder fazer aquilo que eu gostava, né? Muito mais tarde eu fui entender o quão arrojada era a minha família, a minha avó, e a gente morava numa cidade tão pequena, do interior, podia ter sido impedida de fazer essas coisas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, a gente não pode depender de sorte. Eu tive sorte, mas as mulheres não podem depender de sorte. Então, o preconceito vem na família, muitas vezes por amor, para evitar que a filha,
né, esteja exposta numa profissão que se chama masculina. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é a gente precisa vencer essa barreira, e é uma barreira cultural, né? As escolas precisam vencer essa barreira também, porque muitas vezes vai falar de matemática, matemática é difícil. Não, matemática não é difícil, depende de como você explica para as crianças, física, né? Química. Então, o hard science aí, do jeito que às vezes as escolas põem, e não é propositadamente, é a cultura, como se isso fosse difícil para as mulheres. Então, começa aí a barreira, né? A família para proteger, a escola, porque é a cultura vigente. Então, isso assusta muito as mulheres para elas chegarem nos bancos da engenharia. Hoje, na Poli, eu falo dos dados da Poli porque eu a conheço melhor, tem 20% de alunas. Eu não sei se o equilíbrio é 50, se é 40, se é 60, não importa. O que importa é que as pessoas possam seguir os seus talentos e as suas vocações, Renato. Então, isso é algo que eu acho importante, por isso que eu estou aqui citando isso, né? Não depende, as mulheres optarem pela engenharia, que não seja, não dependa de sorte, mas sim que a gente possa ir mudando. E como mudar? A discussão é muito profunda, como mudar. Inclusive, as universidades precisam mudar a forma de acolher, né? Então, receber as meninas, né, nas escolas de engenharia, para elas entenderem o que é a engenharia, o que a engenharia pode transformar a sociedade, o que ela pode cooperar com as mudanças climáticas, qual é o papel da engenharia para encantar as meninas e as garotas, né? Então, assim, mesmo as crianças hoje precisam estar expostas a tudo, então elas precisam saber desde pequenas o que é engenharia, não só as meninas que estão lá para fazer vestibular. A gente faz isso, a gente tem feito isso na escola politécnica, mas assim, a gente precisa fazer antes mesmo, né? Elas conhecerem a engenharia. Isso eu não estou falando que a ideia é minha, isso eu aprendi com uma senhora que fez esse trabalho no MIT. MIT é o top one da engenharia no mundo, né? Reconhecidamente. Então, ela falou que o movimento que eles fizeram, e hoje no MIT, naquela época que eu conversei com ela, tinham 38% de mulheres no MIT. Mas eles fizeram um programa, primeiro, de mostrar o que é engenharia para as jovens, para as crianças, e para que isso daí tivesse, vamos dizer, no dia a dia das pessoas. Então, o programa precisa ser intenso. Mas, Renato, eu passo a palavra para você, porque senão eu vou falar aqui o tempo todo. Não, eu acho que nesse aspecto aí, nesse ponto que a senhora tocou, eu acho que uma questão é um processo histórico, né? Porque eu me lembro dos meus tempos de engenharia, esses 20% nem de longe, era muito menos, né? Então, alguma coisa já ocorreu nesse tempo, né? E talvez a senhora falar um pouquinho mais aí sobre a questão de MIT, exatamente o que eles fizeram, né? Mas poderia recorrer um pouco à sua carreira aí, lá nos primórdios, eu imagino. Ontem eu estava vendo, estava preparando aqui para a entrevista, estava vendo de fato esse número do CONFEA de 20%, né, no Brasil, né? Eu fiquei surpreso. Eu diria que lá nos anos 80, lá, a minha estatística de memória daria uns 2% no máximo. Era quando eu entrei, tinha 50 pessoas de uma menina, né? Então era absurdo. Então talvez fazer uma retrospectiva de como isso aí está ocorrendo, está melhorando, né? Parece. Está melhorando lentamente, Renato, a gente precisa acelerar. Então, assim, se você deixar pela mudança do mundo natural, ele vai aumentando, mas é lento, né? Então, você faz a derivada, ela é muito pequena. Então, assim, a gente precisa acelerar os processos. Como se a gente deixar, por exemplo, o aquecimento global do jeito que está indo, né? A gente precisa desacelerar. Então, a atitude humana, né, de mudança cultural,
é para a gente acelerar ou desacelerar problemas, né? Então, acelerar questões positivas e desacelerar problemas. Então, a gente precisa agir, né? E, nesse sentido, quando eu entrei na Poli, eram 4% de mulheres. Eram muito poucas, muito poucas. Eu diria que, na época, dada a minha família, o meio que eu vivia, eu nem notava que as mulheres, havia essa separação, um grupo de mulheres, um grupo de homens diferente. Eu não notava isso, né? Eu era jovem, nem percebia isso. Na época, eu me lembro que eu tinha 10, 11 anos, eu tinha um carrinho de autorama, que eu ficava mudando pneu para melhorar a aderência nas curvas e tal. Ia nas competições, eu morava em Jundiaí, tinha Casa de Brinquedos Brandini, me lembro até hoje. Tinha uma pista enorme e tinha as competições. Eu era a única menina que estava lá, mas eu não sentia, naquela época, talvez eu nem tivesse essa consciência dessa diferença. E aquilo, para mim, passava batido. Eu fui começar a entender preconceitos contra a mulher na engenharia quando eu já estava nos bancos escolares, né, da Poli. E aí, assim, poucos exemplos ruins, a maior parte de professores sempre muito inclusivos, que recepcionavam muito bem as mulheres, mas alguns poucos, eles não se limitavam e não tinham barreiras para expor o seu preconceito, que era muito ruim, né? Tinha um professor que ele contava quantas mulheres estavam na sala de aula e falava tantas vagas perdidas. Ele falava isso. Hoje ele sofreria um processo, veja como a gente melhorou. Não tinha para. Eu achava aquilo horrível, mas eu não tinha para quem reclamar, né? Então veja que a gente evoluiu muito, né? Tem gente que fala assim: nossa, como agora aparecem tantas questões de assédio, tantas denúncias, isso está aumentando. Não, não está aumentando. É que hoje as pessoas podem falar. Elas têm canais de denúncia. Antigamente não tinha. Nada aumentou. Eu acho que está diminuindo, por sinal. Mas é que hoje as pessoas podem falar, elas podem denunciar, elas podem comentar essas coisas. Aquela época não havia como comentar nada, não tinha essa oportunidade, não havia essa abertura. Então, foi quando eu me deparei que isso era um preconceito vigente, né? Só que pela minha formação, pela minha família, pelo jeito que eu fui criada, pela minha alma, eu falava, isso não faz o menor sentido, eu pensava. E quando eu me sentia desafiada, eu falava, eu vou mostrar que isso é diferente, né? E que eu vou ser uma boa engenheira, e eu quero ser uma boa engenheira. Então, na verdade, esses preconceitos, não que eram pessoais, mas contra as mulheres, não era contra mim, era contra as mulheres. Eu tomava como um desafio e não como um desestímulo, né? Então, para mim, eu falei, não, vou mostrar que isso é diferente, né? E assim, eu hoje, depois passado mais de 40 anos, eu ponho essa missão de ser uma pessoa que quer dizer para as mulheres que elas podem ser engenheiras, que a engenharia também é para as mulheres, né? A engenharia é uma carreira maravilhosa, encantadora, pode-se fazer 500 mil coisas, ela é flexível, né? E eu procuro sempre mostrar para as mulheres essas possibilidades, né? Não, elas não precisam ser engenheiras, não é isso, mas que isto é uma possibilidade se ela achar que aquele é seu talento, sua vocação, né? E que ela pode ascender a tudo que ela imagina, só depende do que ela queira fazer, de sua competência, etc. Então, eu nunca senti que eu não poderia fazer alguma coisa, entende, Renato? Então,
E isso me estimulou sempre na vida a ascender, né, as carreiras, inclusive a chefia, ascender nas carreiras acadêmicas, né, que você tem na academia você tem vários degraus, vamos dizer assim, né, e também na parte de gestão. Então, Professora, você podia contar um pouco aqui como é que foi essa sua chegada aí à diretoria da Politécnica, né? Eu imagino que tenha encontrado, né, um engenheiro já teria dificuldade para chegar à diretoria, né? E no seu caso, especialmente, poderia descrever um pouco para a gente, porque de fato é uma quebra de paradigma fundamental para a nossa escola aí. sim, eu, quando entrei como docente, há muito tempo atrás, 1986, eu entrei como docente. Eu estava voltando de um estágio que eu tinha feito na Suíça para fazer uma parte do meu mestrado e fui contratada na Poli. Então, quando eu entrei, eu sabia que eu queria ser professora titular, que eu queria ascender ao cargo máximo acadêmico. Mas eu não imaginava a área de gestão. A área de gestão ela foi acontecendo na minha vida. E, na verdade, eu gostei muito da área de gestão, eu gosto muito da área de gestão. Eu gosto de lidar com pessoas. Né? Às vezes eu sinto de não ter reconhecido isso um pouco antes de ter feito, talvez, alguns cursos voltados a isso. Mas, enfim, nunca é tarde. Eu fui chefe de departamento, mas, assim, um dia, quem estava se candidatando a diretor da Poli, na época, me perguntou se eu não queria me candidatar a vice-diretora. E eu nunca tinha pensado nisso. Comecei a pensar, o meu marido, ele sempre foi muito incentivador da minha carreira, os meus filhos também, e ele falava, por que não, né? E, bom, ele foi o meu grande incentivador e eu me candidatei a vice-diretora e tive 4 anos na diretoria como vice-diretora, o professor Piqueira como diretor. Nós tivemos uma parceria muito boa e ele sempre me incentivou a me candidatar a ser diretora. E aí eu me candidatei a ser diretora junto com outro colega para ser vice-diretor, que hoje é diretor da Poli, o professor Reinaldo Judice, e a gente foi muito feliz nessa candidatura, né? A gente teve muitos votos, muito apoio, e quando eu fui a primeira diretora, depois de 124 anos, primeira diretora mulher, e eu senti naquele momento a responsabilidade de estar representando as mulheres, né? E eu sei que as mulheres me procuraram, né? As funcionárias, as alunas, as professoras, elas estavam muito felizes, né? Existe, às vezes, na cabeça das pessoas que as mulheres concorrem uma com a outra. Eu não senti nada disso. Eu senti um apoio enorme e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, porque eu fiquei pensando, eu preciso representar, mas elas não estão só representadas, eu preciso abrir as portas para amanhã elas estarem no meu lugar, para amanhã elas serem as docentes, para amanhã. Então, assim, eu sempre acho isso, a mulher não pode estar satisfeita porque ela vê uma outra mulher naquela posição. Ela precisa saber que ela pode estar naquela posição, né? Não é estar sendo representada, não é isso. Ela pode estar naquela posição. Então, assim, então eu senti essa responsabilidade, queria ser uma inspiração, com todos os erros e acertos que a gente faz, né? A gente é humano e erra, mas ser uma inspiração para as mulheres. E fico muito contente, porque dos 11 centrinhos e diretório, o Grêmio Politécnico, a Atlética, num certo ano, acho que foi em 2021, dos 11, 10 eram liderados por mulheres, como presidente de centrinho, presidência no Grêmio Politécnico, presidência na Atlética. Então, veja que é uma conquista, né? Você viver isso.
Então, eu senti essa responsabilidade, mas não como um peso, mas uma responsabilidade de fazer isso, e procurei fazer isso nos meus 4 anos como diretora. Nesse tempo aí, você poderia dar alguns exemplos aí de realizações e, se possível, assim, dentro também dessa perspectiva, né, de abrir os caminhos, aí, algumas ações ou realizações que vocês conseguiram, que a senhora conseguiu nesse tempo aí? Então, abrir as portas para conversar com as meninas, isso a gente já fazia, eu já como vice-diretora tinha isso, o professor Piqueira sempre foi incentivador das mulheres participarem, então a gente fez filmes sobre isso, começamos a receber as alunas dos colégios, só para as mulheres, fazer desafio só para as mulheres, então isso daí a gente fez. Mas o que eu também gostaria de aqui comentar é que o que a gente fez, como eu como diretora e meu colega como Reinaldo, como vice-diretor, a gente procurou muito discutir a engenharia do futuro, né? A engenharia do futuro, pensando em como unir os diversos engenheiros, né? Com formações diferentes, olhar de uma forma mais transversal a engenharia. Então, a gente procurou essa multidisciplinaridade, entender a engenharia não naquelas verticais, mas nas transversais, ou seja, nos grandes temas, né? Então, nos grandes temas de futuro, a gente olhar, né, os grandes desafios que a humanidade passa, como que a engenharia pode colaborar e como ela precisa da transversalidade, inclusive na engenharia. A Poli, que eu era diretora na época, tinha 15 departamentos diferentes, então tem engenharia naval, engenharia de minas e petróleo, engenharia metalúrgica, materiais e nuclear. Ela é muito compartimentada, tem uma riqueza de conhecimento, mas como conseguir que as pessoas se conversem para que a gente possa resolver problemas de maior complexidade? Então, a gente precisa complementaridade e passar das fronteiras da engenharia e ir para as outras formações e lidar com essas pessoas, saber lidar com essas pessoas. Como fazer isso? E eu acredito muito nisso. Para a gente conseguir olhar esses grandes problemas que a gente tem, que o planeta tem, a gente tem que unir pessoas com vocações diferentes, conhecimentos complementares, para poder a gente direcionar algumas soluções que são emergentes. Então, a gente fez um grande esforço nesse sentido de unir as pessoas e não criar competição, né, entre os diferentes departamentos de engenharia, mas tentar sempre unir pessoas. E eu diria, Renato, que a gente teve muito sucesso nessa empreitada, né, das pessoas entenderem, nós estamos todo mundo na mesma trincheira, vamos parar de dar tiro no pé do colega. Eu queria aproveitar essa conversa. Há duas questões aqui que eu também sou engenheiro já com uma idade, com bastante tempo em engenharia, sempre tentei criar um equilíbrio dentro da academia, manter estudando, né? E até hoje eu participo de grupos de pesquisa dentro da Poli, mesmo lá na história, e trabalhando em empresas, né? E uma das questões que duas questões aí que eu deixaria para a senhora para a gente conversar. Uma é assim, essa abordagem de engenharia que eu particularmente percebo, já tive contato de trabalhar também com empresas multinacionais, empresas estrangeiras e com grupos, núcleos de pesquisa lá fora, né? Se existe uma abordagem assim mais nacional, assim, nossos problemas aqui do nosso Brasil, né, que tem algumas características bastante interessantes, né, por vários motivos, a gente pode discutir, mas eu gostaria de deixar a senhora falando para ver se a gente tem essa... Porque eu vejo muito colega falando e discutindo, às vezes eu acho que ele está na Noruega, está com questões do primeiro mundo, né, e eu entro aqui nas empresas, às vezes
conceitos de tensão, deformação, mistério, né? Então, eu acho que... Não, é por aí, eu acho que ela entendeu a ideia, entendeu? Então, e por outro lado, assim, dentro desse seu... Não tem nada a ver, tá? Mas eu gostaria que talvez ela conseguisse sintetizar isso aí. Esses cursos de engenharia, essas discussões, se vocês também discutirem questões de como é que esses cursos dialogam com o mercado, né? Isso é uma queixa, a gente que fica fora, eu fico aqui dentro, tentando ficar fora. A pessoa, puxa, mas a universidade ela é interessante, tem muitos fundamentos, mas a hora que eu venho aqui para fora, eu vejo que eu não tenho. E aí eu linko com a primeira questão. Eu disse, você não tem, porque muitas empresas aqui não usam, também tem são muito imediatistas, né? Muitas aqui, claro, generalizar tem os seus riscos, né? Mas você tem que pegar aqui alguma coisa, eu vou calcular numa empresa, olha, pensa bem antes de falar isso aí, entendeu? Porque você está assumindo uns riscos, né? Então, eu gostaria de ver essas duas conversas, ver se a gente consegue aqui sintetizar. Primeiro, essa questão, né, mais nacional, e segundo, esse diálogo, né, essa estrutura transversal que você comentou, mas como é que o engenheiro vai trabalhar no mercado, né? Não são todos que conseguem ficar na universidade, né? E existe sempre essa dicotomia, né? Os assuntos estão interligados, sem dúvida, né? Então, eu vou começar pelo último, essa união, né, você trazer o aluno para a prática da engenharia é fundamental, inclusive para desafiá-lo, para ele sentir o que ele pode dar de resultados, para motivá-lo, né, ele saber que ele pode ser uma pessoa importante para todo o sistema. Então, não é só a aplicação do conhecimento, mas é todo esse ambiente, vamos dizer, motivador. Eu acho que é motivador e a gente precisa, a universidade está muito próxima a quem está realizando ali na indústria, no comércio, em todos os setores, né? Governo, né? Ele precisa entender que ele é uma peça dentro dessa complexidade que tem de atores. Então, expô-lo a isso é importantíssimo. Trazer o mercado, quando eu falo mercado, no melhor dos sentidos, para ele viver junto, é maravilhoso. Recrutá-lo para coisas é maravilhoso. Ele sentir como que é. A minha questão a universidade ela continuará sendo um polo de geração de conhecimento. O que a gente precisa é entender como a gente aplica esse conhecimento, né? E como são os mecanismos de não deixar o conhecimento na prateleira, mas ele ser aplicado, o que a gente vai chamar de inovação. Então, assim, como fazer esse link? Isso é um aprendizado que a gente tem que ter na universidade, principalmente nas escolas de engenharia. Como levar esse conhecimento lá para os atores, né, que estão sempre na produção de alguma coisa. Então, como fazer que isso chegue à sociedade? Porque isso impacta a sociedade. Você gerar conhecimento, aplicá-lo, isso vai... Né? Eu estou falando no âmbito da engenharia, não estou falando das outras profissões. Conhecimento a gente precisa gerar em todas as áreas. Mas eu estou falando da engenharia em especial, que é algo que você está vamos dizer, realmente vai poder proporcionar alguma coisa diretamente na sociedade, está no final ali, né? Então, a aproximação da universidade ao meio produtivo é importantíssima. O que o meio produtivo precisa de hoje, e a gente achar que a gente precisa dar de conteúdo só aquilo que ele precisa hoje, quando ele se forma depois de 5 anos, o mundo já mudou, o mundo é muito rápido. Então, eu acredito que a escola não precisa atender o mercado, a universidade não precisa atender o mercado. Ela precisa ter um conhecimento de ponta, ela precisa embasar, assim, é difícil explicar para os alunos que ele precisa aprender a teoria universal. Até que alguém crie outra teoria. Métodos, você transforma.
métodos, eles serão as pessoas que farão novos métodos. A teoria, ele precisa ter a teoria. Não existe eureka o tempo todo. Pelo contrário, isso é uma exceção. Ele vai ter que ter conhecimentos sólidos para ele poder produzir métodos novos. Né? Ele vai ser o agente transformador. E se ele não tiver base teórica sólida, ele não tem mecanismos de fazer isso. Então, é uma ilusão achar que a gente traz para dentro da universidade o que ele precisa para poder atender a engenharia hoje, e isso vai bastar. Não basta. Ele vai perguntar, por que eu preciso aprender cálculo 1, 2, 3, integral? Porque isso faz parte do raciocínio lógico que ele vai formar. Ele não é uma pessoa treinada a resolver problemas sem esse treino anterior. Se ele tem que ocorrer no primeiro ano ou durante o curso, isto a gente pode sempre discutir qual é a melhor forma de levar o conhecimento para os alunos. Não precisa massacrar no primeiro ano. Como que a gente expõe o aluno aos desafios e como que a gente pode ir passando os conhecimentos teóricos e a base sólida. Isso é a gente discutir métodos de educação, métodos de ensino. Isso é uma outra coisa. Agora, ele precisa, sim, aprender álgebra linear. Mas eu não uso. Talvez 1% das pessoas vão usar. Não importa. Ele estruturou o seu raciocínio, ele nem percebeu, mas ele estruturou o seu raciocínio lógico, de soluções, de entender o que é importante, separar do que não é. Esses são os grandes engenheiros, aquele que está dentro da cabeça. Ele nem percebeu que ele realmente usou aquilo. Tá? Então, assim, para mim, pessoas que às vezes querem discutir que não precisa de ter a física moderna, eu fico espantada. Precisa, o engenheiro precisa entender o que Einstein fez lá no começo do século passado, tem mais de 100 anos. Ele precisa entender o que está se falando na física quântica. Ele vai usar? Possivelmente não, mas ele precisa saber que aquele conhecimento está disponível, ele precisa saber o que está disponível, ele precisa ser uma pessoa que aprenda a aprender. Então, assim, o mundo está tão rápido que ele se forma, ele precisa continuar estudando, ele vai estudar a vida inteira. Você, Renato, estuda hoje. Eu também estudo. Eu tenho mais de 40 anos de formada e continuo estudando. Então, assim, todo dia você está aprendendo. As pessoas precisam saber que não é só sentado no banco escolar que você aprende. Então, para mim, universidade e mercado tem que estar junto, mas não desse jeito que às vezes as empresas pensam, que você tem que ensinar o método de fazer aquilo. Não é isso. Também faz isso para ele estar ilustrando a aplicação do conhecimento. Bom. Professora, só um parênteses aqui, antes da senhora continuar. Mas por que você acha que não existe uma clareza, assim, tanto, eu diria, nas empresas, com certeza, né, desse papel da universidade, da formação do aluno, mas também eu percebo que cada vez mais as universidades, elas se inclinam a adotar esse ponto de vista das empresas, né, até por uma questão, às vezes, pressão financeira, né? E também me parece que não existe uma clareza tão grande na universidade, posso estar equivocado, mas o que você... Mas para mim está claro que existe um obstáculo para ter essa clareza dos papéis, né? E faz tempo isso aí, né? Faz muito tempo. E assim, como há obstáculos, pessoas que acham que a universidade... Trazer uma empresa para dentro da universidade, tem gente que acha o fim do mundo. Então, tem os dois lados, né? E você olha um país desenvolvido, isso daí é muito mais claro, né? É muito mais claro essa interface que tem e essa simbiose que existe. O nosso país, ele tem vários aspectos aí que ele não consegue entender, que você não perde, vamos dizer, o seu papel universitário porque você tem a indústria lá dentro, porque você tem empresa lá dentro, porque você tem as pessoas discutindo da melhor forma possível, cada um dentro do seu meio.
né? O respeito precisa ser criado. Se você se isola, você não vai ser respeitado. Então, a universidade isolada, eu estou falando no campo da engenharia, ela não vai ser respeitada pelo mercado. Então, assim, o isolamento não leva a nada, no meu entender. Como mudar isso? Discutindo. A gente tem que discutir. Eu não tinha clareza nisso que eu estou falando hoje. Eu precisei estruturar esse pensamento. Então, assim, eu acho que se a gente estiver sempre discutindo isso com os alunos, com os jovens docentes, etc., a gente vai mudando vamos dizer, essa mentalidade que existe, né? As pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto, do seu meio, que é protegido. Então, tem muito a questão de medo aí, e que as pessoas vão dar outros argumentos, mas tem medo. E elas não vão assumir que tem medo. Ela tem medo do mercado, a indústria tem medo da universidade. Existem medos, ninguém põe isso à tona. Vão falar que é para preservação, que não sei o quê. Tem um monte de discursos, mas é medo. Sair da zona de conforto dói, né? Você precisa pensar, precisa trabalhar muito. Então, tem preço. Voltando, então, na sua primeira pergunta, o que acontece no mundo, o que a gente precisa tropicalizar, essas diferenças. Veja que eu falei aí, quando a gente estava conversando sobre a interação universidade e o meio produtivo, a gente já tem aí um problema cultural no Brasil, né? Eu acho que é um problema, de fato. O que está acontecendo no mundo, então, que a gente precisa trazer para o Brasil, e o Brasil está à frente em várias coisas, está na fronteira em vários conhecimentos, e outros a gente é gerador de conhecimento, mas não chega na prática. Precisa ter uma interação. Eu assim, sou uma pessoa defensora da globalização da ciência, da tecnologia e da inovação. Eu acho que isso precisa estar globalizado, o conhecimento precisa ser trocado. Isso não quer dizer perder as suas características culturais, o seu orgulho da sua cultura. A gente não pode massificar as pessoas, não pode confundir. Trazer tecnologia, discutir tecnologia, adaptar tecnologias para nós, com a gente perder a nossa identidade. Então, assim, a identidade cultural ela precisa ser preservada, não pode ser atacada, né? A identidade cultural na música, na arte, no conhecimento, na linguagem, nessa beleza que são os regionalismos, não pode massificar. Eu não quero ser um norte-americano, eu não quero ser um europeu, eu quero ser uma brasileira. Eu quero ouvir a música que existe dos povos originários e fala que beleza, e não querer que eles comecem a tocar outro tipo de música. Eu preciso preservar a cultura dos brasileiros, preciso preservar os regionalismos. Então, assim, a gente não pode confundir a globalização no sentido de acesso à ciência que está desenvolvida, tecnologia, inovação, nessa preservação da nossa cultura em tudo que ela é bela e ela é boa, né? Então, assim, não é globalizar tudo, não é massificar de jeito nenhum. E mesmo as tecnologias, a gente precisa ter o poder da tropicalização. Então, a gente tem problemas brasileiros que a tecnologia pode ajudar, que a inovação pode ajudar, que as ciências vão ajudar. E há uma transformação no país que a gente precisa ser protagonista. A gente não está com as coisas resolvidas, muito pelo contrário. A gente tem hoje o dobro da responsabilidade, porque a gente tem os mesmos problemas ambientais que os países desenvolvidos têm, só que a gente tem um outro problema que eles têm pouco, mas pouco, que é a diferença das classes sociais,
as desigualdades, a equidade de gênero, tantos outros problemas que nós temos ainda muito mais profundos, que a gente precisa também resolver, e nós estamos no mesmo barco nas questões de mudanças climáticas e os problemas que existem. Então, a gente tem os mesmos problemas deles e, além de tudo, alguns outros mais. E a gente precisa se debruçar nesses problemas que a gente tem, que são problemas reais, e as desigualdades, elas vão deixar a gente cada vez mais pobre, como país, né? As desigualdades a gente precisa combater de uma forma muito, ir na raiz desses problemas. E a educação, a saúde, esses são problemas que a gente precisa equacionar, porque as populações sofrem com isso, a nossa população sofre com isso. As desigualdades são ruins para a riqueza do nosso país. Mas eu gostaria de eu queria esse programa também por um outro aspecto, que é a própria assim, a realidade objetiva da engenharia, do mercado, né, as oscilações no mercado. Né? Outro dia eu teve o engenheiro Pedro Celestino, ele foi presidente do Clube de Engenharia, ele deu uma bela aula sobre engenharia. Né? E a gente estava conversando exatamente das oscilações, né, da engenharia que vão de acordo com as oscilações do país. Né? E o Brasil é uma roda gigante, né? Então, na verdade, isso impede que ocorra uma consolidação, generalizando, tá? Mas consolidação de fato da engenharia, me parece assim, de uma sequência, né, de um círculo virtuoso. Né? Nós tivemos poucos. Eu sou engenheiro dos anos 80, eu sou engenheiro da crise. Né? Eu vivi, acho que dos quase 40 anos, 30 anos estava em crise, né? Os outros 10 eu não estava. Então é uma coisa. Mas então a gente tem altos e baixos, né? E isso é uma coisa muito brasileira, né? Então, e aí eu citaria nosso conhecido, nosso querido lá, o professor Milton Vargas, né? Ele me lembra, ele foi presidente de uma das maiores empresas de consultoria do país, além de ser um professor emérito da Politécnica, presidente emérito do IPT, essas coisas todas, né? Mas ele falando, eu disse assim, ele era TEMAG e já nos anos 90, ele falando assim, olha, aquelas equipes de engenharia que a gente reuniu nos anos 70, lá TEMAG, isso a gente não vai ver mais. Por quê? Porque a gente veio num período de crise, veio a década perdida de 80, 90, perdemos isso aí, tá? Então, não se consolidou. Então, isso aí foi uma perda para a engenharia fundamental, tá? Para a Poli se refletiu na minha maneira de viver que os engenheiros da Poli foram trabalhar em banco, né? Então, eu trabalhei muito em empresa, dificilmente encontrava engenheiro da Poli. Eu tinha que ir na Faria Lima, principalmente na Paulista, na época, encontrar engenheiros da Poli. Mas, recentemente, até eu estava trabalhando nessa área de óleo e gás, vários colegas. Essa área de óleo e gás foi uma tragédia, literalmente, assim, de dezenas de milhares de empregos de engenheiros, tá? Então, milhões de empregos de pessoas, de técnicos, né? Então, esse traço tropical que eu acho que eu estou querendo me referir, assim, que de fato impede que o quê? Que o mercado, que é o responsável por absorver e que é o que dá um momento também ao curso de engenharia também. E o Brasil, aí você conhece tão bem quanto eu, a história do Brasil foi feita de solavancos, né? Então... assim, na verdade, a engenharia está sofrendo no mundo, viu? A procura pela engenharia dos alunos, mesmo na Europa, é menor. É menor. Porque é uma carreira, é uma escola difícil, todo mundo sabe que engenharia é difícil, né, nos bancos escolares, e se coloca muito em dúvida tudo isso. Eu acho que existe uma crise de ensino que a gente precisa discutir, não é só no Brasil, como ensinar engenharia para ela ser atraente. E o que está em alta são a engenharia da computação, é toda a transformação digital que a gente está vendo, né? Então, eu acho que não é uma tendência só brasileira, tá? É uma tendência. A gente tem as nossas crises internas, tal, como você falou, as décadas perdidas, tal. Mas, enfim, eu acho que isso daí está ocorrendo no mundo. Então, são carreiras difíceis, muitas vezes o jovem acha que não vai ser remunerado à altura do que ele sofreu para se formar,
e vai continuar aprendendo, etc. Então, tem isso. E hoje existem uma flexibilidade de carreira enorme e o jovem é atraído por várias outras carreiras. Eu acho que é um outro ponto de equilíbrio mesmo, né? Mas, enfim, as crises brasileiras a engenharia está mudando, né? As grandes empresas de consultoria, eu vejo essas discussões, muitas vezes até dos donos das empresas, se lamentando muito, e eu não gosto desse lamento, sabe? E assim, ele não me atrai, porque eu acho que ele não é edificante. Porque em 1970, eu sinto isso mesmo no IPT, né? Em 80. O mundo mudou, as coisas estão diferentes e a gente precisa se adaptar ao que o mundo hoje é exigente e como que a gente vai fazer isso. E a engenharia tem um papel importantíssimo em tudo isso, importantíssimo. Então, assim, eu acho que os anos 70 foram maravilhosos para a engenharia, vejo coisas fantásticas que o Brasil fez, projetistas maravilhosos e tal. Tenho maior admiração por eles e sei que hoje não vai ser mais assim. E não é mais assim. Então, a gente tem que se adaptar a essas mudanças que há e tem desafios enormes para engenheiros resolverem. Enormes. E não vai ser do jeito que a gente fazia nos anos 70. Então, eu vi o ano passado uma palestra do engenheiro se lamentando muito do que hoje não é mais a engenharia. Sabe, eu não sei se eu sou otimista, se eu sou ingênua. O mundo mudou, os jovens são diferentes. Eu dou aula até hoje, então eu dou aula há mais de 35 anos, eu sei o que era o jovem há 35 anos atrás, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e o de hoje. Eles são diferentes. Não são melhores ou piores, são diferentes. O mundo está diferente, a engenharia está diferente. A necessidade da engenharia é diferente, por isso que eu estou falando da diversificação, da gente entender que precisa trabalhar junto, tudo isso. Essa riqueza que a gente precisa ter essa compreensão, porque senão o cara quer fazer o que o guru dele fazia nos anos 70. Admire o guru, mas você não vai fazer isso hoje. Hoje é diferente, A gente vai ter que se adaptar aos novos tempos. Professora, aproveitar aí, poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória aí pelo IPT, como é que você chegou aí, suas atividades aí, aproveitar que... O IPT, eu conheço o IPT da minha época de aluna, você tem uma ideia, do final dos anos 70, que eu vinha fazer as aulas de laboratório no IPT. E o IPT nasce em 1899, é bem antigo, portanto, 123 anos, vai fazer 124 agora em junho. E ele nasce da Escola Politécnica. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu acho que isso explica por que nasce da escola, por que nasce a Escola Politécnica. Nasce a Escola Politécnica com a missão de apoiar a indústria paulista, porque havia um visionário, que era Paula Souza, que apesar de ser muito rico, de ser uma pessoa abastada, ele era uma pessoa muito diferente. Ele era um republicano, abolicionista, e ele queria fazer uma escola de engenharia nos moldes do que ele viu na Suíça e na Alemanha, que ele estudou lá, e trazer para o Brasil, porque ele acreditava que assim a gente podia ter indústria no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo poderia ser o estado riquíssimo, que não era na época, se ele atraísse a indústria. E assim ele faz uma lei, ele era um político também naquela época, uma lei para fazer a Escola Politécnica, e assim ele se torna o diretor da Escola Politécnica. É uma história belíssima de um homem visionário que fez muitas coisas. E em 1899, a escola se funda em 1893,
Em 1899, ele faz o Gabinete de Resistência dos Materiais, dentro desta missão de apoiar a indústria. Então, assim, ele vai e faz um laboratório que era para testar os materiais, para ter qualidade. Então, ele já sacava que precisava ter qualidade, precisava ter um standard, precisava ter uma norma, precisava seguir qualidade, não pode ser cada hora de um jeito. Para isso tem laboratório. Então, ele usava para ensino, mas para atender a indústria. E assim é a história do IPT. O IPT atende a indústria na sua vida, no seu nascedouro. Ele se separa da Poli em 1934, porque a Poli, junto com mais 5 escolas, fundam a Universidade de São Paulo em 1934, como uma resposta a 1932. A universidade, então, começa a ter uma outra missão complementar e o IPT a missão de atender a indústria. Então, fica separado por esse motivo, não é briga. Por esse motivo, um motivo maior, e em 1976 ela era uma autarquia e se torna uma empresa pública dependente, ou seja, o Estado dá uma parte da nossa dotação, uma parte de 43% do nosso orçamento é dotação do Estado. Muito bem. E tem, então, essa missão de atender a indústria, portanto, ela nasce assim e continua assim. Ela nasce com dentro dessa missão, e a missão dela, portanto, é atender a indústria, para a indústria ser cada vez mais competitiva, não no sentido competição, como as pessoas podem, talvez, limitar, mas a competição no sentido de gerador de riqueza, e, portanto, está na sua missão o bem-estar da sociedade, está escrito nessa missão, melhorar a qualidade de vida da população. Então, o IPT faz isso, ele trabalha com as indústrias, trabalha com as empresas, nesse sentido, empresa pública, empresa privada, e as secretarias de Estado e do governo federal, municipal e estadual. Enfim, então, essa é a missão, né, do Instituto, e assim ele nasce, e assim é hoje também. Eu era do Conselho de Administração desde 2021, era do Conselho de 2020, desculpa, no meio da pandemia, eu passei a ser membro do Conselho de Administração do IPT, eu tenho muito orgulho do IPT, o IPT faz coisas sensacionais, pude conhecer mais de perto de novo o que o IPT estava fazendo, e no começo de 22 eu fui convidada para ser diretora-presidente do Instituto, e estou aqui há 13 meses, né? 14 meses agora, 14 meses aqui. E assim, tenho muito orgulho do que o IPT faz, ele faz coisas de ponta, faz inovação, tem 2 unidades em Brapis, que é para inovação em indústria, e tem projetos maravilhosos, né? Então, ele cumpre uma função muito importante. A minha função aqui, primeiro é não estragar a história, é dar continuidade à história e apoiar que eles continuem assim e abrir portas. E assim, nós temos 4 pilares, talentos, porque esse é o nosso maior patrimônio, e não é só blá blá blá, a gente tem que fazer coisa pelos talentos, para fazer uma gestão mais eficiente, ágil. Então, esses são os 2 pilares internos. Tem mais um pilar que é a gente ter economicamente, viabilidade econômica, porque a dotação não é suficiente para pagar salário, senão em junho eu teria que falar tchau para todo mundo. Então, a dotação que vem do Estado, as pessoas não sabem disso. A gente não sobrevive com o dinheiro do Estado, né? Então, assim, 43% do nosso orçamento vem do Estado, o resto tem que ser captado no mercado. E o 4º pilar, que não é o 4º, mas está equilibrado com todos os outros, chama redes potencializadoras, e é o que eu mais acredito, que as pessoas, os ICTs, que as instituições precisam estar unidas para poder fazer os projetos mais complexos. Então, as questões mais simples, às vezes de realização de um teste, que é primordial para uma indústria,
e que a iniciativa privada não faz. A gente vai fazer, né? Vai atender a indústria nesse sentido de apoio metrológico, etc. Tal. As comunidades, né, por exemplo, São Sebastião, em todo esse problema que teve hoje, o IPT estava presente desde o começo, né, atendendo a emergência que a gente teve, de toda a defesa civil, né, tragédia, a gente estava lá, está lá ainda. Então, a gente faz esse papel também, né, mas a gente quer estar junto com outras instituições, unidos a empresas, para poder resolver junto da empresa um problema. Então, a empresa tem o IPT Open, que é isso, trazer a empresa para dentro e resolver junto o problema da empresa, né? Unir as outras instituições, que são, por exemplo, universidades, institutos de pesquisa, também para projetos mais complexos, né? Unir parques tecnológicos, para que a gente esteja junto com os parques tecnológicos e as incubadoras para as startups, para esse movimento que o país precisa fazer e é urgente. A gente está muito atrasado nessa questão de inovação e na questão de apoiar startups, porque é isso que o futuro vai ser, cada vez está sendo muito mais, está muito diferente, as pessoas têm espíritos empreendedores, elas vão estar fazendo coisas diferentes, aquela estrutura, uma grande empresa, os funcionários, vai existir, mas paralelamente existem pequenas e médias empresas e startups fazendo muita mudança tecnológica. Então, esse é o mundo que está mudando, a gente precisa das redes potencializadoras para isso. E o IPT está em fronteiras muito interessantes, a gente usar muitas vezes o que está se fazendo no conhecimento científico, usar esse conhecimento para fazer uma aplicação piloto para uma indústria poder implementar, esse é o papel do IPT. Essa ponte entre o conhecimento que está nascendo e a aplicação na indústria. Essa é a ponte que o IPT faz e quer intensificar cada vez mais o seu papel. Professora, nessa questão, né, da inovação, né, historicamente, assim, a gente começa a trabalhar um pouco. Existe um livro muito interessante da uma professora chamada Mariana Mazzucato, que é o Estado Empreendedor, né? Então, ela mostra que, basicamente, todas as linhas, né, os grandes sucessos de empreendimento no mundo, a partir do Estado, né? E aqui no Brasil a gente ouve falar em Embrapina, FAPESP, os institutos de pesquisa, a parte de pesquisa, mas de fato os governos, no início, me lembro, o IPT, praticamente todo financiado pelo governo do Estado, em grandes promoções, a partir dos anos 80, né? Acho que o Covas lá cortou 30%, tipo assim, agora vocês vão ter que gerar renda própria, né, para se manter. Nesse que o pessoal chama de tripla hélice, né, o governo, as empresas, universidades, a sua opinião, assim, o IPT ela está meio que no meio disso aí tudo. Essas partes funcionam hoje? Ou a gente, assim, a impressão, já vou dar a minha opinião, a impressão é que o governo ainda é um pouco ausente, eu acho que as empresas são muito ausentes, né, nesse processo de patrocinar o conhecimento, né? Então, eu gostaria de escutar um pouquinho sobre isso aí. Assim, sem o governo, sem a participação do governo, acho que o Mazzucato é muito feliz nisso, de dizer, outro dia eu escutei um termo que seria como a fagulha, né? É interessante, porque assim, se você não tiver o dinheiro do Estado, você não tem esse colchão patrocinador de alavancar, portanto, mais recursos. A iniciativa privada põe dinheiro onde o governo começou a colocar, né? Então, isso a gente vê no mundo, nos países mais ricos. Você pega a Alemanha, é assim. O Fraunhofer, que é o IPT alemão, né? Isso. Ele faz assim, o governo põe dinheiro lá, né? Então, você tem que ter o colchão, né? Que é uma manutenção daquela instituição, né? E ela tem um desafio, tem os seus indicadores.
why not, né? Ter seus indicadores, dela atender a indústria, atender a sociedade, ela tem que funcionar, mas ela tem que ter um colchão que lhe dá a oportunidade dessa sobrevivência honesta, né? Mas dela também atender a indústria, atender a sociedade, às vezes ela vai receber por isso, às vezes ela não vai receber por isso. Então, assim, como que a gente vai usar a nossa expertise para ajudar as comunidades mais carentes, as favelas? Como que a gente vai ajudar tecnicamente e servir? A gente tem essa obrigação, meu Deus do céu. Mas se a gente não tem o dinheiro para manter os nossos funcionários, parece quase uma contradição, não pode ser uma contradição. Então, assim, a dotação, no meu entender hoje, é pequena, do IPT, eu estou falando exclusivamente, precisa uma dotação maior, e não quer dizer que a gente vai cruzar os braços e não vai atender a indústria. Basta ter indicador, basta ter alguém que está olhando por isso, você entende? Então, assim, não é cortando na carne que fala sobreviva sozinho. Você vai morrer, você vai matar a instituição se você fizer isso. Vai matar. Então, é uma mentalidade pequena, né? Olhe o que está acontecendo fora, né? Olhe eu tive a oportunidade de estar na Suíça, na Escola Politécnica de Zurique, que foi a escola politécnica mãe da Poli aqui do Brasil. E, assim, dinheiro público é imenso lá. E as indústrias também põem dinheiro. Então, veja, essa tríplice hélice, eu não gosto muito desse termo, sabe por quê? Porque parece que ela nunca tem interseção, né? Então, eu prefiro as interseções. Eu acho que tem lá, né, as formas da gente ver o governo, as instituições, as empresas, né, e as universidades, mas, assim, como a gente fala, precisa girar junto, tal, eu gosto de ver conjuntos que têm interseção. Hélice não tem interseção, a não ser quando está girando. Então, assim, eu acredito na interação. O governo precisa dar o seu apoio, precisa necessariamente na universidade, nas instituições de pesquisa, para que ela tenha a liberdade de poder fazer trabalhos de apoio a uma sociedade, ainda mais no Brasil, que tem muita gente que precisa ser apoiada e que não tem como nos remunerar, né? E essa interação entre as diversas institutos de pesquisa, universidades e tal, com o mercado, com quem produz, para a gente poder acelerar os processos. Senão a gente está toda hora reinventando a roda. Então, não adianta a gente ser um grande produtor de papers, que precisa também ser, eu não critico, mas não ser um grande promotor da inovação. Então, assim, estou falando da área de engenharia. Você tem que produzir conhecimento, tem que escrever esse conhecimento, mas ele não é a sua função fim. Sua função fim é tornar, vamos dizer, a sociedade mais competitiva, melhor, mais rica e com bem-estar. Professor, o pessoal também usa, nos anos 60 tinha um físico, Jorge Sábato, o pessoal chamava isso aí de triângulo de Sábato, talvez essa geometria agrade mais, aí, que estão conectados pelos vértices lá, né? Isso. Professor, primeiro agradecer imensamente a sua participação, eu gostaria de deixar uns minutos aí, se a senhora julgasse interessante, evidentemente deixando vários assuntos aí de lado, né, mas a gente também não gostaria de explorar o seu tempo, e para algumas palavras aí que o senhor gostaria de, algum assunto que não foi tocado, que você gostaria de comentar. Olha, na verdade, assim, eu quero agradecer essa oportunidade, essa conversa, que é tão agradável. Eu só gostaria de dizer novamente para as mulheres acreditarem nos seus talentos e na sua capacidade, né? E fazerem aquilo que elas querem e não que os outros determinem, né? E que a liderança é possível para as mulheres, a gente precisa arrastar essas fronteiras e não existe uma contradição entre homem e mulher, mas
essa união, né, entre as pessoas que são diferentes, é que leva a maior riqueza, né, de trabalho, nos resultados são melhores, né? Então, essa diversidade é melhor para todo mundo, inclusive para os homens, né? Isso eu gostaria de deixar essa minha visão, né, que a diversidade ela é positiva para todos, né, e que a engenharia pode fazer muito pelo nosso futuro e realmente ela tem muito a fazer, né, inclusive nas áreas que alguém possa achar que não são da engenharia, como por exemplo a saúde. Sem a engenharia, a saúde não evolui, os equipamentos não evoluem, olhar as imagens, olhar o que a gente consegue fazer de diagnóstico, dispositivos, atendimento da população em vários sentidos, tem engenharia. Então, que os jovens possam ver que a engenharia está presente na cadeira que você senta, a engenharia está presente em tudo que a gente está vivendo, de uma forma direta ou indireta tem a engenharia, e que olhe essa profissão com a beleza que ela pode promover aí para a sociedade, que é o nosso bem maior. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, professora, e na certeza aí que esse tema, né, que a gente discutir questões de engenharia, essa questão de diversidade é fundamental, assim como é fundamental a sua participação nesse processo, né, você rompendo paradigmas aí, tendo disponível para sempre para conversar com as pessoas, para divulgar esse papel, e para deixar essa mensagem aí bonita aí que você acabou de deixar para todas as novas engenheiras aí, espero que de fato isso aí tenha todas as... eu acho que tenho certeza, na verdade, que toda essa modificação aí está tornando a engenharia um pouco melhor aí para todo, que de maneira que beneficie muito mais a sociedade brasileira, tem feito até agora. Professora, muito obrigado aí, agradeço e espero outras oportunidades de contar com a sua participação, tá bom? Muito obrigada, Renato, por esse convite. convite. Senhora. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.